Gente, hoje tá complicado aqui as conexões. Vamos guardar o pessoal entrar. Faz ao vivo, é desse jeito. Ah, Voltei. não, quem faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo e toda hora cai. Caiu no meio da resposta, tinha um outro comentário aqui da Dani, eu fui ler e Perdão. caiu. Aqui, o comentário ficou salvo para mim no computador, então eu acho que eu consigo ver depois. Ah, Eu não vou nem mexer no computador, porque senão eu perco. para não dar erro. Você estava respondendo, complementando a resposta sobre a pergunta da Pri, Aline. Isso. A Cortou Brita, para mim a essa hora. Brita voltou para ela ouvir ou Ah, não? voltou. Voltou? Acho que voltou. Voltou. Tá. Então vamos lá, ó. Eu estava falando com vocês, né, como que é a diferença, então, entre a psicopatia e os outros distúrbios, né, os outros transtornos de conduta que a gente vai ter, né? Existem, dentro dos manuais classificatórios, vários transtornos que a gente vai chamar de transtornos externalizantes. Que isso significa o quê? Que as pessoas, os sujeitos, eles emitem comportamentos externos que aí, na maioria das vezes, acabam infringindo, né? Causando dano a terceiros, e dano a patrimônio, por aí. Os manuais que a gente utiliza, o DSM, na sua maioria, eles visam esses tipos, né, de comportamentos. Então, o transtorno de personalidade antissocial, né, ou a sociopatia, que mais se assemelha à psicopatia, ele frisa exatamente esses comportamentos, né? São critérios, mas a partir de comportamentos que são os observáveis. Quando a gente vai falar propriamente da psicopatia, ele está mais no âmbito de um construto, né? De uma ideia, né? Não necessariamente a gente vai ter comportamentos que a gente associa. Na verdade, a psicopatia, eles são sintomas, né? Emocionais, interpessoais, que vão ocasionar, né, desvios sociais, desvios de conduta. Então, na maioria das vezes, tem até uma pergunta aqui, ou uma afirmativa, né, que fala sobre psicopata é uma pessoa que rompe com a afetividade e não tem sentimentos, né? Isso é um dito popular, né? O psicopata, assim como nós, ele vai ter sentimentos sim, né? Ele sente tristeza, né, e tudo. A diferença é qual que é o objeto desse sentimento, né? Nós dizemos, né, da faixa normal, né, normalidade, a gente acaba tendo uma empatia pela dor do outro, né? Eu consigo saber que um amigo ou, né, alguém está triste, eu consigo ser complacente com isso. O psicopata, na maioria das vezes, a dor é a dor dele. Então, quando a gente fala que o psicopata não tem sentimentos, que ele é frio, não que ele não sinta, né? A diferença é que esses sentimentos, eles são voltados para ele. É diferente também quando a gente vai pensar nessa ideia de narcisista, né? Que o psicopata ele é muito narcisista, né? Não necessariamente ele é narcisista, né? Ele é muito egocêntrico, sim, mas não chega a classificar como um narcisismo mesmo, né? Várias pessoas, né, têm, quando a gente vai avaliar a personalidade, vários de nós temos alguns traços narcisistas. Na verdade, a gente tem todos os traços, né? A diferença é como que isso é empregado na psicopatia, ok? Então, a psicopatia, ela está mais dentro de um construto mesmo, afetivo, emocional, né, desvio social, do que exatamente comportamentos. A diferença é que a gente acaba, por meio de séries e tudo mais, né, frisando muito o comportamento. E aí sempre faz essa associação, né, de um comportamento muito violento, muito agressivo, né, que choca demais, né, mas não necessariamente todo psicopata ele é um serial killer, ele vai cometer homicídios, né, estupros. Existem psicopatas que não, né? Que, por exemplo, vai infringir dor emocional, né, abusos contra a esposa e tudo mais. Na verdade, né, Aline, os psicopatas que cometem esse tipo de crime, né, como os seriais e etc., eles
são a minoria, né? A maioria mesmo, eles são bastante sedutores, eles... É aquela coisa assim, quem nunca conheceu alguém que é extremamente sedutor, que leva todo mundo na lábia, que age impulsivamente, que é egocêntrico, mas que sempre está ali naquele comportamento mais raso, naquele relacionamento mais raso, aquele cara que bate na esposa, mas fala assim, nossa, mas eu te amo tanto. Isso é um comportamento de tipos de psicopatia, de psicopatas. Então, assim, não necessariamente é aquela pessoa que vai ser um serial killer, muito pelo contrário. Quem nunca conheceu um chefe que dobra todo mundo e consegue exatamente o que quer e não se importa assim, com quem está subordinado, né? Então, E aí a gente tem que, né, só um pouco de cuidado, e aí já respondendo uma das perguntas, né, como que a gente faz esse diagnóstico, se existem instrumentos, né, não é simplesmente ter ou um, né, eu acredito, como a Beca, né, mencionou, o meu chefe é muito... não tem empatia, né, ele é narcisista, egocêntrico, acaba prejudicando toda a equipe, né? Não são só esses tipos, né, de sintomas, de sinais, né? Existe um compilado, né? Hoje a gente tem um instrumento muito efetivo mundialmente, né, que é o mais utilizado, e aí existem, né, algumas diretrizes que a gente utiliza, né? Não é um ou outro, né? Existe uma classificação no sentido de que ele tem que preencher todos esses critérios, entre aspas, né? Ou um ou outro não é suficiente, ok? Mas esses critérios, existe um teste ou isso é feito de acordo com o que vocês recebem como histórico dessa pessoa? Então, como, né, a gente for pensar que os psicopatas, eles são muito eloquentes, né? Eles têm esse egocentrismo, essa falta, né, de culpabilização, né? Ele é manipulador. Se a gente for pensar em um teste, acaba que o resultado não é fidedigno, né? Porque ele possivelmente ele vai manipular isso também, né? Então a avaliação ela é feita muito mais com base em uma investigação de outros aspectos, né? Do que propriamente somente com esse sujeito, porque a chance dele manipular as informações é grandiosa. Né? Então, a gente utiliza muito de informações colaterais, né? Então, período da escola, familiares, no trabalho, né? São várias áreas que a gente acaba fazendo essa investigação, né? Para confrontar aí essas informações e chegar a um possível, provável diagnóstico. é interessante, tem um caso que ele... essa questão de manipular, de envolver... Tem casos dentro do presídio mesmo que essas pessoas que têm essa característica, porque a maioria dos testes de personalidade, eles são autorrelato. Então, se você perguntar para um psicopata, você tem o hábito de mentir? Se a pessoa está presa, você está arrependido? Então, isso para essa população não é o tipo de teste, de exame que vai de fato funcionar. E aí tem casos, por exemplo, que pessoas que estão presas há muito tempo, elas acabam, dependendo do tipo de andamento que é dentro da prisão, elas sabem, por exemplo, que elas ensinam os mais novos a como é que eles se devem comportar. Então, por exemplo, você chegou agora na prisão, você tem que falar que você está muito ansioso, está muito complicado, tá triste, tá deprimido. E aí, se ele vier só com esse discurso e a gente não fizer uma investigação, ele vai conseguir convencer. Aí não, chega no final da pena, eu vou ganhar um benefício, eu tenho que falar, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que eu tô arrependido, que eu vou mudar de vida, e vou falar aquele monte de palavras genéricas para poder convencer o avaliador. Então, não é o trabalho de um diagnóstico, de uma avaliação, principalmente no contexto prisional,
ele não é só naquele período do discurso. Feito uma avaliação mais global, não só dentro do período de encarceramento, mas também esse período, para que possa ser feita essa identificação. Né? Porque senão eles não estão lá por serem bobos. Né? Então o profissional ele tem que ser bem atento a essas questões. Estão surgindo mais perguntas no chat aqui, ó. Se vocês têm números do sistema brasileiro prisional. Eu estou entendendo que a Deise está querendo saber percentual de psicopatas dentro do sistema prisional. Antes da gente responder isso, tem uma pergunta da Paulinha. Meninas, a criação do indivíduo interfere apenas na índole ou pode gerar um indivíduo narcisista ou com outros transtornos? Até onde uma má criação interfere? Isso é legal, porque essa pergunta foi recorrente, tá? Com as pessoas que eu fui pegando os temas, essa pergunta estava aqui também. Aline, só antes de você responder, pessoal, alguém colocou aqui, olha, meninas, eu acho que está caindo por causa do tema. Porque a Paulinha me falou, porque está falando assim que fere as normas do Instagram. Então, quando vocês forem comentar no chat, usem a palavra, ou as palavras alteradas, principalmente quando for falar separados, principalmente quando for falar psicopata e outros termos assim que o Instagram pode entender que está ferindo as regras dele. Mas vamos lá. Então, Paulinha, essa sua pergunta ela é ótima. Tudo depende, né? A gente tenta, dentro da psicologia, nada é 880, nada é 1 mais 1 é igual a 2, né? Principalmente dentro, né, das nossas abordagens, que a gente, né, tende a ser terapia cognitivo-comportamental, neurociência e tudo mais, a gente sempre observa que existe aí um emaranhado de variáveis, né? Que elas são tanto né, sócio-históricas, então, como que é esse contexto em que esse sujeito está inserido, e também questões mais intrínsecas, né? Como que ele responde a isso, como que é o temperamento desse sujeito, né? Que são questões mais genéticas, mais inatas dessa pessoa, né? Claro que a gente observa alguns contextos em que a estimulação é muito precária, por exemplo, né? Faltas de recurso, ou então, né, um pai, né, um familiar muito agressor, isso acaba contribuindo para determinados tipos de comportamentos. Mas eles apenas contribuem, né, a gente não diz que são determinantes, né, então e aqui mais uma pergunta, né, se o contexto de privação, né, seja financeiro ou qualquer outro tipo de privação socioeconômica, gera, né, tem a capacidade de criar criminosos. Não necessariamente, né? É como o sujeito, ele vai integrar todas essas informações do ambiente, né? Somados às questões dele mesmo, né? Intrínsecas a ele. Então, como que ele observa isso, né? Aí é difícil a gente responder, né? Pensando em um peso maior do que o outro. Né, porque são variáveis que podem contribuir ou não, ok? E aí a gente tem fatores genéticos, biopsicossociais, né, epigenéticos, que a gente estuda muito dentro das neurociências, então não necessariamente é determinante, ok? Pode contribuir ou não. Tem até do golpista do Tinder. Assim, se você vê, é um contexto de altíssimo poder aquisitivo, né? Não sei se ele é psicopata, tá? Mas, assim, só utilizando o que foi falado. Não, o tipo de golpe, de crime que foi aplicado, ele não é uma violência explícita. Né? Não é um tipo e não é uma coisa que falou que isso veio lá de uma família pobre. Tem uma série também que está passando, que é o Explicando Ana, que estamos explicando Anne, que também é isso, é um tipo de
estelionato. E aí a gente pode pensar que não tem a ver com uma questão social, financeira. Mas aí pode ser um criminoso de colarinho branco, pode ser um estelionatário. E aí essas questões sociais, elas influenciam, mas elas não são realmente determinantes. E aí agora está romantizado. Alguém falou que está romantizado. Realmente, está romantizado principalmente essa parte dos estelionatários. Né? Cada vez eles vão pegando um tipo de crime para romantizar. Uhum. Até a pergunta foi da Babi, que ela questiona se essa romantização pode gerar uma espécie de síndrome de Estocolmo nas vítimas reais, já que o cinema, né, enfim, a arte está sempre mostrando aí dessa forma ultimamente mais romantizada. Aí vai depender do contexto, né? E de que tipo de psicopata é esse, né? A gente não é só o psicopata agressor, né? Que é o que a gente mais vê aí nas séries, né? Que é o que choca mais, que é os serial killers, por exemplo, né? Ou os, né? Estupradores, enfim. Né? Existem alguns tipos de psicopatas que a gente, né, no ambiente médico, a gente acaba classificando eles de parasitas, né? Que são esses relacionados às questões emocionais, né? E aí não necessariamente vai desencadear uma síndrome do Estocolmo, né? Talvez durante o envolvimento com aquele sujeito, né, a pessoa realmente, a vítima, né, ela tenha realmente sentimentos, né? Amorosos em relação a esse sujeito, mas quando ela identifica o golpe ou quando ele abandona, né, porque a maioria dos psicopatas eles têm um comportamento mais impulsivo, uma falta de responsabilidade, e aí eles acabam abandonando a família, os filhos, ou, né, pega aquilo que precisa da vítima e vai embora, acaba que a vítima ela cai em si, né, fica frustrada, algo nesse sentido, e aí não necessariamente é uma síndrome de Estocolmo, que é pós, né? A síndrome de Estocolmo, ela foi, inclusive, citada numa série aí, né, da pessoa que, né, estava assaltando, esqueci o nome da série. Isso. E aí fica, né, categórico daquela forma, mas não necessariamente é tão simplista assim, né? Na psicopatia é diferente a gente ter, porque geralmente o psicopata ele é um agressor, né? De alguma forma ele agride a vítima, seja emocionalmente, seja fisicamente, né? Então dificilmente vai ter uma síndrome de Estocolmo após, né? Eu nunca vi, assim, na verdade, na literatura e nem atendendo presencial, assim. E teve uma pergunta que também que eu achei super legal, que na verdade vou fazer duas em uma. Que você falou, Aline, dos tipos, né, de psicopata, e aí alguém perguntou se existe graus de qualificação. Se existe como se fosse um psicopata pior do que outro, né? Se a gente fosse colocar numa escala, e existe psicopata nível 1 e psicopata nível 10, ou não, uma vez psicopata, né? Não importa. Olha, e só juntando para você pode responder numa resposta só, se existem momentos de lucidez em meio à psicopatia ou se a pessoa está sempre centrada nela mesma, como vocês já explicaram no começo. olha, eu acho difícil a gente pensar um psicopata menos ou mais, né, grave, assim, né? Todos eles têm, porque todos eles acabam causando dano à vítima. Então, é difícil a gente mensurar, porque a vítima não tem isso, né? Assim, eu não sei descrever se foi mais ou menos, né? Então, a gente acaba não graduando, assim. Na psicologia, dificilmente a gente consegue colocar as coisas, né, e escalonar, né? O grau de moralidade, por exemplo, né? Se está prejudicado ou não, né, Beca? A gente recebe demais pedidos assim, né? Então, dificilmente a gente vai pensar no maior ou no pior. A gente pensa naquele que causa maiores danos. Né? Então, por exemplo, um serial killer, um psicopata, né, que acaba infringindo homicídios, né, estupros, né, a gente vai pensar que o dano é maior,
né? Mas não necessariamente ele é pior ou não do que um que infringe, por exemplo, nas questões emocionais, né? É interessante a gente falar. É interessante falar disso, porque, por exemplo, talvez tenham alguns casos que choquem mais, né? Tem casos assim, que tem requintes de crueldade maiores. E aí acabam que a gente fala assim, nossa, esse é um psicopatão. Ou, não, esse é psicopatia. Mas acaba que o sofrimento, é difícil a gente mensurar o sofrimento do outro, né? Às vezes o que causa o sofrimento para mim é diferente do que causa o sofrimento do outro. Mas todos eles vão causar sofrimento, vão causar algum tipo de dano às vítimas. Então, pode ser que tenham choquem mais ou choquem menos, mas todos agem de forma danosa. Então, todos eles são... É difícil de colocar o que é mais ou menos. Eles são todos psicopatas. E existem esses momentos de lucidez ou não? Ele vai estar sempre centrado nele mesmo? Eu vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Existe um diabético. Existe momentos que ele deixa de ser diabético? Não. Ele pode até burlar. Não sentir aqueles sintomas, né? Ele pode até não falar que ele é diabético o tempo todo. Ele não vai mostrar que ele é diabético o tempo todo. Mas ele continua sendo diabético. Não existe... Porque a psicopatia não é um estado de loucura. Ela é um estado a estrutura da personalidade da pessoa. Então, ele não tem aqueles vícios de, nossa, de consciência. Não, o que eu fiz? Não existe isso. Eles tendem a ser realmente frios, insensíveis, mas eles não... às vezes, eles podem até mostrar um pseudo remorso ou um discurso, mas é voltado sempre para benefício próprio. Tem um caso que, assim, a pessoa virou e falou assim, perguntei, você já feriu alguém? Não, eu sou da paz, eu sou super de boa, não gosto de violência. Eu só mato alguém, alguma pessoa, de vez em quando, por causa que eu precisava de pegar uma coisa dela. Aí eu fui lá e matei. Nessa naturalidade. Então não tem Mas eu me arrependo muito, porque eu agora estou ressocializado. É um discurso que você vê que ele não é centrado na dor do outro. É para sanar a sua dor. Então, olha... Sim. E aí, legal que você já até... Pode falar. Nessa fala sua, né, que você repetiu o que o professor disse, a gente ainda identifica, além dessa falta de empatia com o outro, né, a ausência do remorso e ainda uma necessidade de excitação, que é característico, uma impulsividade, né, um fraco controle do comportamento. Então, assim, eu precisava de alguma coisa, o outro tinha, eu fui lá e simplesmente peguei. Né? Então, isso tá vendo? São sintomas, é um olhar clínico, né? Bem diferente quando a gente vai pensar em outras características, né? Ele não está relatando simplesmente o comportamento, né? A análise clínica ela é análise também num discurso, né? Sim. E aí, a Rebeca falou no final sobre a questão você deu esse exemplo, né? Da questão da reinserção na sociedade. E aí a pergunta, eu vou fazer ela primeiro voltada para os psicopatas e depois para os presos de forma geral. Vocês acham que existe essa possibilidade de reinserção de um preso, vou chamar de preso comum, tá? E de um preso que tenha esse diagnóstico de psicopatia, dele ser reinserido na sociedade ou não? Antes de responder essa, só vou pontuar que a gente pulou uma pergunta, que se no sistema prisional, né, qual que é o número, como que funciona, né? Aqui
no Brasil, né, nós não temos dados, né, pelo Departamento Nacional a respeito disso, porque são poucos os pesquisadores que têm, né, dentro dessa área, principalmente que pesquisam sobre a psicopatia. No Brasil é pouquíssimo, né? E aí é difícil a gente quantificar. O que a gente observa nas pesquisas, né, que tem, assim, a respeito dos tipos de crime, as avaliações de forma mais, né, menos, né, não são os dados do DEPEN, por exemplo, são os dados de pesquisa, a gente observa que na população carcerária, de forma geral, não só no Brasil, né, o número de psicopatas ele é maior, né? Não significa que todos que estão lá são psicopatas, mas a gente vai ter um número maior deles inserido nesse contexto. Apesar da gente ainda não ter, né, uma quantidade, assim, dados de que 15% da população ou não. Esses dados nós não temos ainda. Só fazendo eu vou até... da Rótulos, é exatamente por isso que a Rótulos existe, porque existem poucas coisas que falam de quem comete os crimes. Existe muita pesquisa em relação às vítimas, existe muita coisa sendo desenvolvida para as vítimas, mas se a gente não entender quem comete os crimes, quem é esse perfil de pessoa, quem são essa população que está aí, que mesmo que a gente não queira, ela está entre nós, se a gente não entendê-los, como é que a gente vai ter programas de prevenção, como é que a gente vai ter programas melhores para ressocialização. Então, a Rótulos, para isso, uma das nossas dores era exatamente essa, é compreender ter esse olhar sobre quem está do outro lado da grade, por mais que as pessoas gostam da parte glamurosa, mas não gostam da parte da realidade. Então, é importante se desenvolver pesquisas, de se entender, de formar profissionais para esse público. E também para a gente pensar, finalmente diminuir essa criminalidade, né, que todo mundo fala. Sim. E aumentando o jabá e da Rótulos, que alguém comentou antes da live cair sobre a questão dos diagnósticos. Vocês também trabalham essa questão dos diagnósticos, né? Uhum. E também, aproveitando, quem não segue, faz favor aí de seguir. Segue a Rótulos para estar por dentro dessa temática que é super legal. E aí, respondendo... E aí eu vou contar um passinho. Deixa eu voltar um passinho atrás, antes de você responder essa pergunta, porque eu vi que eu pulei uma que eu acho que está conectada, que é quais são os critérios para se direcionar um condenado para o presídio comum ou para o presídio psiquiátrico. Tá. Aí vou responder essa primeiro, então, e depois a gente volta na questão da ressocialização, do psicopata, se é ou não. Tá. Quando o sujeito ele comete um crime, né, se ele tem, a gente dentro do direito utiliza alguns critérios, né, se ele é responsável criminalmente, né, e aí se ele é imputável, né. Inimputável seriam aqueles menores de 18 anos e os que são portadores de doença mental, né, sofrimento mental. E aí quando o sujeito ele comete um crime, ele é maior de 18 anos, e aí ele é portador de uma doença mental, seja esquizofrenia ou qualquer outro tipo de transtorno, né, psicose, deficiência intelectual e tal, a avaliação ela é feita para estabelecer um nexo de causalidade. Não é suficiente somente aquela pessoa ela portar um adoecimento mental, né? Então, vamos supor que é esquizofrênico e cometeu um crime. Se não existe um nexo, uma causalidade entre o estado de doença dele, né, e o crime, ele não ele é responsável, né, ele é considerado imputável. Então, ele acaba indo para os presídios, né, para as penitenciárias comuns. Agora, se existe esse nexo de causalidade, ou seja, né, eu tenho instaurado uma doença mental. Em razão dessa doença mental, ele começou a ouvir vozes, ter delírios, e aí isso fez com que ele cometesse o crime, aí sim a gente vai falar sobre uma inimputabilidade.
E aí ele é condenado, né, para uma medida de segurança, né? As medidas de segurança, geralmente, elas têm um caráter bem diferenciado, né? Porque não existe uma pena conforme a gravidade do crime que ele cometeu, né? Então, se foi um assassinato, um estupro, o que for, a medida de segurança, ela estabelece legalmente que aquele sujeito, ele vai para um tratamento psiquiátrico, né? Que ele vai ser no mínimo de 3 anos. No mínimo significa o quê? Após 3 anos ele vai sair? Não necessariamente, né? Ele vai receber um tratamento, né, para o adoecimento dele, né? E aí, a cada 3 anos ou anual, né? O primeiro em 3 anos, ele vai passar por exames, né? Esses exames que vão verificar se ele, por exemplo, né, tem uma estabilidade, por exemplo, né? O quadro dele piorou ou melhorou, se ele aderiu ao tratamento ou não, né? Se esse nexo de causalidade ele ainda é direto com o crime ou não, né? Se existe um apoio psicossocial, né? Então, por exemplo, quando o sujeito ele recebe, né, a medicação, aderiu ao tratamento, tá tudo ok, né? Mas ele não tem um apoio psicossocial, ou seja, um familiar, porque na maioria das vezes, nesses tipos de crimes, né, é, o portador de sofrimento mental ele acaba infringindo o crime contra um familiar muito próximo. Então, ou é os pais, ou é o irmão. Então, dificilmente o familiar, né, acaba aceitando ele de volta. Então, se não cumpre, né, todas essas questões, acaba que a pena, entre aspas, dele não é de 3 anos, nem 5, nem nada. Existem casos, por exemplo, que o sujeito ele está recluso, né, privado de liberdade, há 30 anos, 40 anos. Tem um mesmo que faleceu lá onde a gente trabalha, ele ficou quase 40 anos, se eu não me engano, porque ele nunca cessava, né? Ou seja, cessar significa estabilizar o quadro de adoecimento dele, né? Que seria ele ainda incorre em risco de cometer novo crime, por aí vai. Ok? Respondido? Legal. E aí, respondido, e a Pri perguntou aqui se seria o caso do assassino do Glauco, cartunista. Não sei se vocês lembram desse caso. Se não me falha a memória, ele entrou na casa do Glauco, matou o Glauco, o filho dele, e finalizou, né, depois, posteriormente, o advogado disse que ele tratava de um surto, não me lembro se era psicótico ou de esquizofrenia, não tenho essa lembrança. Eu não lembro, eu lembro do caso, mas eu não lembro, mas se eu não me engano, ele era realmente um caso de medida de segurança. E acontece, onde a gente trabalha, que é um hospital prisional, lá tem vários casos desses, né? Então tem, por exemplo, tinha um caso que é icônico, assim, para mim, porque ele matou os pais e porque ele imaginava que os pais estavam tramando contra a irmã. Então, e aí é um delírio, e ele foi preso, e ele ficou muito tempo lá em tratamento, e ele continuava nesse delírio. E aí, como é que o Estado vai soltar esse sujeito se ele continua nesse delírio, né? Então, em alguns casos, é preciso esse tratamento. E aí, essa questão de cessar a periculosidade ou não, é de alguém se responsabilizar por ele. E nesse caso que ele matou os pais, a irmã ia querer se responsabilizar por ele. É muito complicado. Então, essa questão da medida de segurança é uma questão muito delicada, principalmente quando você vê, principalmente porque tem esse nexo do crime com o surto. Uhum. Eu não vou me lembrar do caso do Glauco, mas tem um recente que vocês devem se lembrar, que é aquele caso de Contagem, de Betim, aliás, que o rapaz, ele de manhãzinha, ele matou uma criança. A babá estava levando as duas crianças para a escola, aí na porta da escola ele deu, acho que 2 facadas na criança, né? Esse foi um caso, sim, de medida de segurança, no qual ele teve um surto, né, que foi exacerbado por outras questões, mas ele
de antemão era esquizofrênico, e aí, em razão, né, da condição dele de adoecimento psíquico, ele teve vários delírios até ele cometer o crime. Então, nesse caso, sim. Aí, olha só, eu vou aproveitar só, deixa eu responder a Paulinha, que ela colocou aqui. Deveria ser agravada a pena ao receber diagnóstico de psicopatia. Normalmente eles manipulam família, advogado, juiz e saem como bonzinho. Como a menina que matou os pais saiu no dia dos pais. Então, isso é muito complicado na literatura, Paulinho. Por quê? Né? Efetivamente, o psicopata ele pode sim causar mais danos que uma pessoa que tem, né, um transtorno mental, um esquizofrênico, por exemplo, deficiente intelectual, o que seja, né? Contudo, né, a psicopatia não é uma doença mental. Né? Eles têm volição, eles têm um raciocínio, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Né? Então, não existe esse nexo de causalidade. E aí, se a gente for pensar em termos práticos, né, se a gente tem um psicopata, né, que está sendo tratado, dentre outros, né, que tem um adoecimento mental, vamos pensar no perfil do psicopata. Ele é manipulador, é grandioso, é impulsivo, né? Então, na prática, ele acaba atrapalhando toda a estrutura de tratamento daqueles que têm sofrimento mental que realmente precisam, né, do acompanhamento. Existe um único caso, Paulinha, aqui no Brasil, que eu não sei se vocês vão se lembrar, no qual o sujeito, né, ele recebeu o diagnóstico de psicopatia, e aí, em razão disso, ele recebeu uma medida de segurança, que é aquele caso daqueles adolescentes que levaram uma moça para o alto de uma serra lá no Rio de Janeiro e passaram com ela no final de semana, né, estupraram, torturaram ela, e ela era filha de um político. E aí foi criada uma lei, inclusive, né, na unidade onde que ele esteve a ala, foi para ele está preso até hoje, isso foi um crime da década de 90, se eu não me engano, né? Mas, efetivamente, os psicopatas, eles não encaixam dentro do perfil de medida de segurança. E aí, a pena, né, deles que eles recebem é igualzinha aos outros presos comuns, né? Os agravantes, os atenuantes, é de acordo com as questões, né, do direito legal. Então, se é um psicopata e cometeu apenas um crime grave de homicídio, né, a pena ela é menor do que um outro que cometeu vários, por exemplo. Né? Então, não tem essa distinção, né? E nem seria justo classificar um psicopata como uma medida de segurança, porque não é o caso mesmo. Ah, ele não é tratado, Legal. psicopatia. Pode falar, Gabi. Não é tratado? Então, a Paulinha colocou aqui, eu discordo. O que você fala? Ah, tá. O que você fala, Dé? Não, eu ia só falar. Então, se a gente falar que a pessoa ela não tem tratamento e acabou, a gente está pensando que está todo mundo meio que lascado, né? Porque se a gente pensar que existe um grande número de psicopatas e que não tem tratamento, pode jogar uma bomba, né? Desistir da vida. Então, essa questão de não considerar que existe tratamento, principalmente quando se trata de comportamento, a gente consegue perceber, claro que isso não é tão simples, né? Não é tão matemático, mas a gente consegue tentar criar estratégias para que a pessoa ela aprenda a manejar o comportamento dela. É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que é daltônica. Ela aprende que, por exemplo, o sinal que é para parar, ela não enxerga a cor vermelha. A cor vermelha não tem significado nenhum para ela. Mas ela sabe que aquela bola lá em cima no sinal é a que significa que é para parar. Então, a gente pode pensar num caso de tratamento. Você não vai curar um psicopata do mesmo jeito que você não cura um diabetes, do mesmo jeito que você não cura o daltonismo. Mas você consegue tentar criar estratégias para que ele aprenda a se comportar. Não quer dizer que ele vai aprender a ter emoções. Aquilo não vai pelo outro, a ter empatia. Mas que ao menos ele aprenda a se comportar de uma forma socialmente aceita. Uhum.
Existe uma controvérsia muito grande na literatura, né? E a gente sempre ouve dizer que psicopatia não tem cura, não tem tratamento, né? Isso aí é uma coisa, né, mais antiga, se a gente for pensar, né? Hoje nós temos várias pesquisas, vários protocolos de tratamento voltados para esse público. Não aqui no país, igual eu falei para vocês, aqui nós temos poucos pesquisadores, poucos profissionais que atuam diretamente com esse público, mas fora do país nós temos grandes pesquisadores que já demonstram, né, alguns resultados efetivos, né, no acompanhamento. Não é uma cura, né, mas é um acompanhamento, é uma tratativa, né? Então, a gente dizer que não tem cura, eu acho que é um exagero, né, em meio a tantas pesquisas, tantas, né, descobertas que a gente tem atualmente. E antes vocês voltarem para outra pergunta. Já ganhei a like, que a Paula falou que eu estou mais confiante na humanidade depois da fala de vocês. Eu queria voltar no comentário da Daisy. A Daisy trabalha com neuromarketing, eu sei disso que eu conheço ela, minha amiga pessoal, e ela perguntou se na neurociência já foi descoberto algum padrão neurobiológico para psicopatia. Se vocês têm conhecimento disso na literatura. Então, é também controverso, né? A gente tem algumas pesquisas que vai indicar, né, que alguns centros neuroquímicos, né, no psicopata, eles possuem estimulação diferente, né? O que a gente mais escuta falar é a respeito, né, dos centros qual vão regular a nossa sensação de dor, sofrimento, né, agressividade, e que neles são diminuídos, mas nós também temos outras pesquisas no qual vão apontar, né, superestimulação em outras áreas, né, como a pré-frontal, ou falta de inibição, enfim. Dentro da neurociência, a gente tem várias pesquisas que vai tentar comprovar um funcionamento cerebral diferente dessa população. Mas aí a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente está falando sobre essas pesquisas, porque existem, né, quando a gente vai pensar dentro da academia, né, como que é feito os estudos, né? A maioria das vezes são estudos que têm uma amostra muito pequena, né? Então, assim, é estudo de caso, um ou outro, né? Então, a amostra clínica, ela não é efetiva para a gente pensar, né, em um estudo de grandiosidade, né? Além disso, tem também a questão, né, de que não é fácil o acesso a essas pessoas, né? Assim, para poder fazer as pesquisas aqui mesmo no país, eu já tentei e tento até hoje, né? Autorização para poder fazer pesquisas com essa população, e é muito difícil da gente conseguir, é muito burocrático, né? Porque envolve questões éticas, né? Porque são seres humanos, então é difícil a gente pensar em marcadores, né, epigenéticos, marcadores biológicos, neurobiológicos. Mas nós temos sim algumas pesquisas que vão dar alguns indicativos de um funcionamento, né, neurofisiológico diferente, né? Um cuidado que a gente tem que ter, né, Aline, é a questão da gente não ficar colocando tudo dentro da mesma caixa. Você estava falando, eu estava bem lembrando do lombroso, assim, porque senão daqui a pouco a gente fala assim, não, se a pessoa tem a testa grande, ela é psicopata. Então a gente tem que ter muito com diagnósticos, né? Ah, não, então eu vou começar a observar todo mundo, que se a pessoa for meio fria, distante, é psicopata. Então, assim, quando a gente fala de diagnosticar o outro, principalmente que vai dar uma rotulação àquela pessoa, a gente tem que ter muita cautela. Uma coisa a Gabi, que não é psicóloga, que não é da área, fala assim, esse fulano tem gente psicopata. Outra coisa sou eu, a Aline, falarmos isso. Então, até nessas questões, né, de como a gente vai rotular o outro, a gente tem que ter muito claro. Eu lembrei de um livro, de um caso que eu li num livro, que o sujeito era preso, e aí ele falou assim, com o psiquiatra, não, eu já fui diagnosticado, eu sou psicopata. E aí, mas pensa bem, doutor, se você estivesse num avião caindo, você ia preferir estar do lado de um psicopata que ia tentar resolver a situação,
você ia querer estar do lado de um neurótico que ia estar se borrando de medo? Então, assim, essas questões de rotular o outro, a gente tem que ter muita atenção. E até quando a gente fala da questão de tratamento, no caso de um avião caindo, você ia querer estar do lado de quem? Né? Eu não queria estar no avião caindo, mas... É interessante você falar isso. Eu acho que a psicologia não é uma ciência exata, né? Acho que o grande ponto é esse. A psicologia não é uma ciência exata. 2 e 2 não vão ser sempre, não vai dar sempre 4. Por isso que tem todas essas nuances que eu acho legal vocês estarem explicando mesmo, né? Porque mesmo que existam os testes, igual eu perguntei lá atrás, a Aline falou que existem várias formas, né? Vários critérios que são olhados e verificados, ainda assim não é uma ciência exata, né? Uhum. Só uma pontuação, né? Porque a gente sempre coloca o psicopata como só algo negativo, né? Que não tem contribuição nenhuma, né? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né, que foi dentro da avaliação psicológica, foi o período que a gente teve mais avaliações, né, porque queriam recrutar os sujeitos, né, os psicopatas, eles foram os que mais contribuíram para a Segunda Guerra. E aí, pasmem vocês, foi uma contribuição que na época foi considerada boa, porque eram eles, né, que eram responsáveis, por exemplo, por pilotar aviões, né, centros de bombas e tudo mais, né. Se tinha que ir na fronte, né, eles que tomavam essa frente. Então, para a guerra, para o período da guerra, esse perfil, né, foi um perfil muito utilizado e que para eles foi favorável, né, porque não tem essa questão da responsabilidade mesmo, né, não tem essa questão do medo, né, a maioria deles não reconhece, né, esse tipo de sentimento como sendo medo, né, tem essa necessidade de excitação, então eles acabam se envolvendo em atividades muito arriscadas, na maioria das vezes, e isso acabou contribuindo muito para a Segunda Guerra Mundial, né? Então, tá vendo como que o contexto, né, a gente tem que analisar também, não é só o sujeito em si, não é só uma carga genética, não é só a questão de né, como que é o funcionamento cerebral ou não. E azar se morrer. Exatamente isso. Mas ele não era algo negativo para ele. Né? Então, assim, se morrer, né, para eles não tem problema nenhum com isso também. Né? Tipo assim, eu vou fazer algo e posso morrer com isso, o risco da morte é iminente. E, para mim, isso não é um problema. Na maioria deles são assim. Né? Inclusive, lá em cima, eles falaram assim, a questão do temor à punidade, né? Então, se, por exemplo, em países que têm a pena de morte, eles pensam mais. Não necessariamente, porque essa questão de pensar e de questionar e ter um amor à própria vida e se colocar, eles não têm isso. Então, assim, não, esse temor à punidade, como a Aline acabou de dizer, esse temor do que vai acontecer, não, a excitação do momento, ela vale muito mais a pena do que pensar no que vai acontecer. E a maioria não tem essa questão de pensar no futuro, eles são muito imediatistas, né? Então, é o aqui e agora. Eu assisti na Netflix semana passada, aquela que saiu recente sobre o palhaço assassino. Esqueci o nome dele. John Gacy. Isso. E é exatamente isso, assim, o desafio, a excitação de estar enganando a polícia, né, de estar enganando toda aquela investigação, isso valia para ele muito mais. E quando ele é pego, ele tem prazer em contar que foi ele, porque o ego é muito grande, né? A vontade de ser reconhecido por tudo que aconteceu, ele fala, não, eu vou depor, vou contar tudo, vou dar todos os detalhes, não tem problema nenhum. Então, eu acho que é muito isso, assim, ele, em momento algum, pelo menos no que relata, né, na série da Netflix, fazendo jabá com a Netflix, eles mostram, assim, que esse risco, esse perigo é que ia movendo ele, então ele começa e ele vai intensificando os crimes, o volume, a forma, né, e vai fazendo cada vez mais, porque é isso que ele quer essa excitação. Tem um serial
americano que é muito famoso, eu me esqueci o nome dele. Mas que ele falava assim que o que ele mais gostava era no dia seguinte do crime abrir o jornal e ler sobre ele, né? Então, assim, aquilo para ele era uma satisfação enorme. E quando ele foi pego, ele relatou todos os crimes e falou. E a gente vê muito isso, né, Aline? Quando eles vão falar dos crimes, eles relatam para a gente por dois motivos. Um, por uma satisfação pessoal de falar, e outra, porque isso principalmente quando está falando com mulheres, né, como é no caso eu da Aline, deles se imporem, deles quererem mostrar o medo, que eles são os maiorais. Então, ainda mais a Aline com essa cara de boazinha que ela tem. Então, Mal sabe o público. então, falar sobre isso, ver causa, assim, essa necessidade de causar um terror ou de mostrar poder, de dominar ali a situação, é muito típico deles. É uma vaidade mesmo, né? Um egocentrismo, igual a Paulinha colocou, né? Nossa, gente, se a gente tivesse tempo, eu tenho 2 casos que eu atendi no sistema, que são os únicos que receberam diagnóstico de psicopatia, porque foi, né, uma avaliação bem completinha que foi feita, e que a entrevista com eles, assim, foi sensacional, assim. Mas a gente não vai ter tempo. Depois a gente marca uma para me contar para Pode vocês. marcar outra live só para contar casos reais que a gente quer. Não, foram assim, atendimentos sensacionais que a gente vê assim, nossa, realmente. Né? Esse não tenho dúvidas. Né? É interessante. E já que a gente está caminhando para o fim, acho que agora seria legal vocês falarem sobre a reinserção. Existe a possibilidade de reinserção na sociedade? Acho que a gente pode focar em psicopata, já que a gente falou só deles, né? Aproveitando para responder essa pergunta, eu vou responder a pergunta da Marcela. Ó. Mas o tratamento psicológico não depende da vontade da pessoa ser tratada? Sim, tudo, né? Independente de qual contexto que seja, né? Uma evolução, um tratamento, ele vai depender da pessoa, né? Com o psicopata, isso é um pouco diferente, porque como ele acaba, né, querendo, o objetivo final acaba sendo um ganho para ele, né? E tem toda essa questão da manipulação e tudo, às vezes existe a falsa sensação de adesão ao tratamento. Né? Então, ele participa de grupos, vai, né, aos atendimentos, faz isso, que aquilo, mas é uma forma de manipular, porque ele está querendo um ganho, né, futuro ali, que seja redução da pena, progressão, o que for. Né? E aí não existe essa vontade, esse querer mesmo. Né? A ressocialização, se a gente for pensar, também, né, não depende só da vontade do sujeito, como a gente falou, né, nada nunca determinista, né, mas a questão principal acaba sendo, sim, né, a implicação desse sujeito. Se a gente for pensar, né, que hoje a maior população carcerária, né, ela é provinda de pessoas, né, de baixa renda, de situações vulneráveis, e que quando esse sujeito ele sai da unidade prisional, ele acaba voltando para o mesmo contexto, e aí com alguns agravantes, né, porque acaba não tendo oportunidade de trabalho, na maioria das vezes eles não têm nem qualificação para exercer alguma atividade, né, então acaba sendo, a gente tem, né, outras questões que acabam contribuindo para que essa ressocialização não aconteça, né? Mas existem casos que sim, que acontecem. Né? Então, a gente não pode dizer que só depende do sujeito ou é só do contexto quando ele sair, né? Eu acho que é um mesclo aí das duas questões, né? Assim como cometer um ato criminal também, né? Depende das duas situações. Legal. Quer complementar, Beth? É uma coisa que a Aline falou dessa questão da ressocialização, que assim, a gente tem um conceito de que o cara vai entrar, ele vai ficar preso um tempo e pronto, né? Ele vai perder 20, 30 anos da vida dele e acabou. Mas a gente pensar no conceito mesmo de ressocialização, não é só ficar
enjaulado, né? Não é só ficar ali dentro de uma cela por 30 anos. Tem que haver outras questões, e aí a gente está falando de acompanhamento psicológico, de acompanhamento social, de questões de política pública, que contribuem para esse processo de ressocialização. Se você pegar um caso, por exemplo, de abuso sexual, o que adianta ele ficar 30 anos preso se ele, em momento nenhum dessa prisão, ele trabalhar essas questões do crime que ele fez? E hoje, o sistema brasileiro, infelizmente, ele tem um discurso de ressocialização, mas na prática, em muitos lugares, a gente não vê isso. Então, é necessário a gente pensar, fala assim, mas o que é isso? O cara é bandido e ele vai ter assistência psicológica? Mas esse cara ele vai sair. E se ele não tiver uma assistência para que ele compreenda o que ele fez, que ele, de alguma forma, ele tenha condições de tomar consciência do crime e ter a possibilidade de trabalhar isso, ele vai sair pior, porque ele vai aprender coisas muito piores lá dentro. Então, quando a gente fala assim, não precisa ter psicólogo, não precisa ter assistente social, não precisa, para que vai ter médico, para quem vai ter... É para isso, é porque esses sujeitos eles vão sair. E se a gente quer a possibilidade desses sujeitos não cometerem novos crimes, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar isso lá dentro. Se não foi trabalhado antes, que seja trabalhado durante a pena. Não foi trabalhado para ele não cometer esses crimes, que isso seja trabalhado durante o processo de aprisionamento. Então, é por isso que é tão importante ter esses profissionais dentro do sistema prisional. Eu fui voluntária na APAC, acho que eu já contei isso para a Rebeca. A APAC é um modelo, né, de sistema prisional que eu acho que é o melhor caminho, assim, né, porque existe esse desenvolvimento muito na parte técnica mesmo, no sentido de profissionalizar, né, essa população que está ali encarcerada. Então, eles têm vários cursos, eu inclusive era voluntária, né, ensinava crochê para os presos, e tinha muito preso interessado, muitos com um certo preconceito no começo, depois se interessaram. Eles tinham curso também de padeiro, de cozinheiro, de marceneiro, só que ainda assim, uma coisa que eu via muito, que eu acho que o sistema ele precisa sim proporcionar isso, mas existe um quê do sujeito muito importante, e ali dentro, mesmo dentro da APAC, que já é considerado, não sei se eu estou falando incorreto, mas já é considerado uma progressão, não sei se de pena, mas pelo menos da forma como ele está encarcerado, porque a diferença, né, da APAC para o presídio comum é gritante. Existe, assim, eu percebia muito mesmo, assim, uma certa falta de querer dos sujeitos, sabe? De ainda assim quererem continuar no caminho mais fácil. Então, mesmo com todos os recursos que a APAC estava ali oferecendo, né, de profissionalização, e aí, de novo, eu acho também que falta o lado de fora, né? Porque, ok, estou aqui oferecendo a profissionalização, mas na hora que ele sair, eu tinha que ter já um lugar para inserir ele. Esse é o meu pensamento. Isso não existe. Essa conexão não existe. Inclusive, foi o projeto que eu apresentei para a PAC na época e eu acabei tendo que voltar para o mundo real e voltar a trabalhar e não consegui dar sequência nisso. Mas eu acho que tinha que ser trabalhado mais essa questão psicológica para eles conseguirem ver valor nisso, sabe? E começar a tentar focar em não voltar para o mundo do crime. Eu tinha muitos alunos que, ainda assim, eu pegava nas conversas de corredor, digamos assim, combinando coisas para quando saíssem da PAC, combinando crimes mesmo. E eu ficava muito triste. Eu falava, poxa vida, cara, você já está preso, você chegou na PAC, você está tendo um monte de chance, e você está pensando em voltar para o mesmo caminho que você estava antes, sabe? Qual que é a lógica? Assim, eu não consigo entender. Eu não sei se existe outra explicação além, né, do que eu estou falando, que eu acho que existe ali a possibilidade, existe a tentativa, pelo menos, né, do sistema. Talvez exista uma falta de apoio do lado de fora, mas eu não sei o que mais precisaria, sabe, para trazer essa consciência. Quer falar, Aline?
Eu acho que é um emaranhado de tudo e mais, Gabi. Assim, tem as questões das relações familiares que influenciam, né? Das relações externas, né? Do círculo de amigos, né? Então, do querer do sujeito, né? Do local onde ele está. Então, e também do risco mesmo, né? Assim, é, quando a gente vai avaliar essa questão, principalmente, né? Do de sair da unidade prisional, que na maioria das vezes eu e a Rebeca a gente faz os exames, né, para progressão, né, então existe aquela questão de que qual que é o risco, né, de violência, dele voltar a cometer nova violência, né? Se a gente for pensar que a violência ela é a agressividade, ela é a criminologia, é outras questões, é um risco grande porque tem também a parte do querer do sujeito, né? Ele decide agir dessa forma ou não. Existem algumas questões, né, biológicas, por exemplo, que aí num tratamento, né, vai ser enfatizadas, né, questões de proteção, diminuir esse risco de violência, né, e criar novas estratégias de controle, o que for, mas ainda assim depende desse sujeito, né? Se a gente for pensar no sujeito normal, né, que não tem nenhum acometimento neuronal e tudo mais, né? Então, é difícil a gente falar, né? Existem alguns casos que são de sucesso, que dá muito certo, mas existem outros casos que não, né? Que a reincidência é alta. Infelizmente, aqui no Brasil, a reincidência ela é muito alta, né? Em Minas, no último estudo que foi liberado pelo DPEM, fala que a reincidência é menor aqui em Minas Gerais, mas ainda assim é alta, né? No país, de uma forma geral, a nossa taxa de reincidência ela quase chega a 90%. Então é alto, altíssimo, né? E Sim. aí, quais são, né, os contribuintes, os condicionantes em relação a isso? Infelizmente, não se tem pesquisas, né? Então, é difícil a gente falar medidas protetivas se a gente não tem, né, estudos científicos que vão apontar, né, quais são as questões que estão mais envolvidas nisso, né? É só a questão né, da falta de oportunidade? É só a questão da socioeconômica? Na maioria das vezes, não. Mas a gente não tem estudo científico que vai nos apontar, né? Essa é uma das questões que a gente, né, sofre muito aqui no país, eu principalmente, que, né, sou professora, e aí a gente, tudo é dado, né, gente? A gente enxerga pesquisa em tudo, e aí é difícil, porque a gente também não consegue fazer pesquisa nesse sentido, né? É difícil. Ó, já estive na PAC. Ah, legal. A PAC é muito legal, para quem não conhece, assim, procura conhecer, porque É é um modelo sensacional. É o filé mignon do sistema prisional. É o mínimo de dignidade, né, que se pode dar para quem já está ali, privado de liberdade. E é interessante Você que disse tudo. até o público da APAC, ele não é todo mundo que vai para a APAC. Exato. O público da APAC é um público que você vê que teoricamente são escolhidos pelos juristas, e, enfim. Então, é um público que tem uma chance maior de ressocialização, mas aí entra o querer. E esse querer ele tem muito a ver, inclusive, com essas questões de conceitos morais, né? E que aí é o que a gente precisa de trabalhar também sobre isso. Porque a pessoa, eu vou falar num caso de questão socioeconômica, não necessariamente é só isso, mas para ficar mais fácil de explicar, mas, por exemplo, o sujeito que passou a vida inteira vendo a mãe solteira lavando roupa para os outros e não conseguindo pôr comida dentro de casa, enquanto o vizinho trafica e ganha o que a mãe não ganhou a vida inteira, ganha numa tarde, o que aquele sujeito ele vai escolher ser ou não? Vai ser não praticar crimes ou não? É uma questão de conceitos morais. E aí isso não tem a ver só com o dinheiro, porque senão a gente teria um monte de gente cometendo crimes por conta de dinheiro. Mas essa questão de conceitos morais. E isso
é uma coisa que é muito pouco trabalhada dentro do sistema, principalmente. Só aproveitando para já responder a pergunta da Pri, a questão da conversão, né? Muitos dizem que converteram, começam a ler a Bíblia. E essa conversão, ela vem trabalhar um pouco dessas questões de conceitos morais, e a sublimação religiosa dentro do sistema prisional, ela é muito importante, essa assistência religiosa, seja ela qual for, porque isso dá um pouco de dignidade. Olha aquele sujeito enquanto pessoa possível de mudar. Então, essa assistência religiosa, se a gente pensar na questão de fé, né? A gente não está falando de religião, mas a gente está falando da questão de fé. Quando você tem fé em alguma coisa que te dá a possibilidade de melhorar, isso é muito válido. Eu tive um paciente uma vez que ele falou comigo assim, ele estava preso porque ele era matador de aluguel. E aí ele se converteu. E aí ele falava assim, olha, eu tenho muito medo de sair, porque para eu estar dentro da prisão é muito fácil eu converter. É só eu seguir a regra do jogo dentro da prisão. Mas quando eu sair, eu tenho os meus amigos, eu vou voltar para morar no mesmo lugar. A minha profissão é matar os outros, eu não sei fazer outra coisa. Então, lá fora eu não sei se eu vou continuar nesse convertido. Mas aqui dentro isso me ajudou a aprender a cumprir as regras, a não me meter em confusão, inclusive me ajudou a não me envolver em outras situações que poderiam aumentar a minha pena. Então, essa questão de conceitos morais, de religiosidade, é importante trabalhar dentro do sistema prisional visando essa ressocialização. Uhum. Legal. Tem muitas perguntas ainda, gente. Acho que a nossa live de história vai ter 1h30. 1h30. Vocês topam fechar com uma pergunta que eu achei super interessante, e vocês já falaram algumas coisas aí no meio, né, de tudo. Vocês falaram muito da questão da manipulação, das mentiras que são contadas, enfim, pelos criminosos, né, já presos. E como é que vocês conseguem identificar essas possíveis manipulações e mentiras? Eu sei que é óbvio, vai vir toda uma experiência de vida, mas eu acho que as pessoas estão querendo saber mais assim, existem técnicas, existe dica, até para quem estiver querendo identificar um mentiroso aí em casa. Eu falo com meu marido, eu falo com meu marido que é vida ouvindo o outro mentir para mim, né? Então que ele tem que ficar esperto. É bom. Bem um pouco intimidadora, né? Pouca coisa. E eu falo isso até pela experiência também que eu tive de novo, né, lá na APAC. Eles metem muito mesmo. Voltou. Eu falo até pela experiência que eu tive na APAC, né, de novo falando de lá, eles mentem muito mesmo, e mentem com muita facilidade. Uhum. E às vezes, para você conseguir perceber, não é tão simples assim, né, pessoa comum. E vocês, obviamente, têm experiência na área e talvez tenham outras questões a serem avaliadas, mas é fácil perceber, não é fácil perceber. Quando é percebido, como é que funciona, isso é falado com a pessoa, ela é desmascarada, como é que funciona, assim, até nas questões de laudo, por exemplo? Aí depende. Depende do sujeito, da situação, da dinâmica, né? A gente não vai dizer que a gente nunca é pega, porque aí é ser muito, né? Narcisista, né? Ninja. Ninja, né? Claro que não. Mas existem algumas questões técnicas que a gente observa mais, né? E aí acaba auxiliando a gente a ter menor propensão, né? Se a gente for pensar assim, né? Gente, eu sou acadêmica, então eu tenho que explicar tudo, né? Se a gente for pensar na questão da simulação, da mentira, né, propriamente, ela é um mecanismo primitivo que a gente tem de defesa,
né? Ou seja, eu quero alcançar algo, eu tenho um objetivo, né? E aí eu vou fazer, né, o que for preciso para me alcançar aquilo. A simulação, a mentira, dentro do contexto prisional, ela está muito relacionada a qual que é o ganho que aquele sujeito vai ter. Então, existe uma análise do ganho maior, né? Então, vamos supor, se ele está numa avaliação, e aí isso é uma coisa que eu sempre falei com os meus alunos, né? Gente, eu tenho 1,56 m, né? E aí imagina, né? Um cara longo histórico, né? De crimes, às vezes crimes, né? Mais bárbaros e tudo, que a maioria que a gente atende são os crimes hediondos, né? Ele chega na sala, vê essa pessoa aqui com 1,5 m, né? Então ele olha assim, é fácil de enganar, é mulher, 1,5 m, essa cara de criança, né? Então, essa voz ainda, né, gente, que não intimida ninguém, né? Então, existem, né, algumas questões, por exemplo, eu estou aqui, né, passando por essa avaliação com essa, né, com essa pessoa, e o que eu quero disso aqui é ganhar uma progressão, por exemplo, né, o livramento condicional, a domiciliar, né? É claro que vão ter questões que eu vou, né, ou simular ou mentir, né? Dentro da psicologia a gente chama isso das variáveis questão social, né? Esqueci o nome agora, fugiu. Depois eu lembro e falo com vocês. E aí ele vai acabar, né, por um mecanismo falando mentira, né? E aí como que a gente verifica, então, né? Aí vai depender do tipo de avaliação que a gente está fazendo, né? Existem casos, por exemplo, que ele vai simular uma questão de adoecimento mental, né? Que acredita que aquele adoecimento mental vai diminuir a pena, né? Vai atenuar algo nesse sentido. E aí o olhar diante os sintomas, eles são olhares diferentes, né? É necessário, nesse caso, que a pessoa, né, o perito, ele tenha conhecimento grande em psicopatologia e que ele saiba distinguir, né, todas as sintomatologias. Então, o que está presente, por exemplo, no transtorno, né, do estresse pós-traumático, não somente, gente, o que está nos manuais, né? Porque na maioria das vezes, quando eles vão simular, eles leem incessantemente quais são os manuais, quais são os sintomas e vai simular aquilo, né? Então, por exemplo, tô morrendo de dor de cabeça porque eu não quero namorar hoje à noite. Ou então, não quero ir trabalhar, vou, né? Não aguento, tô com humor ruim. Então, a gente acaba fazendo isso também, né? Mas aí, na questão desse contexto, é diferente porque eles acabam sendo muito superficiais. Um clínico, né, que tem uma experiência, existem algumas questões que são práticas, que na maioria das vezes eles não vão identificar. Por exemplo, questões, né, de alucinação visual é diferente. Quando a pessoa tem realmente, né, o esquizofrênico que tem alucinações visuais, né, existe um cunho diferente do que daquele que está mentindo, por exemplo, né? E aí as pessoas normais, que não têm adoecimento mental, elas simulam? Na maioria das vezes, sim. Porque, como eu disse, né, elas estão almejando um benefício de liberdade, né? E aí, quais são as estratégias que a gente utiliza, né? As informações colaterais, né? Então, é feita uma pesquisa, não só com aquele sujeito, né? A avaliação não é só com ele, existe uma pesquisa externa, a gente, né, coleta informações, né, com informantes, informações relacionadas às outras áreas dele, né, da vida dele, e aí a gente acaba identificando o que bate e o que não bate, né. A questão de confrontar, Gabi, ela é um pouco delicada, porque dependendo do sujeito que a gente confronta, ele pode agir de forma muito agressiva, né? E principalmente no contexto que a gente está. Então, dificilmente existe esse confronto direto, né? Mas existem estratégias, né? Então, por exemplo, a entrevista, ela é uma entrevista aberta, né? É uma entrevista que ela é longa, né? Porque se a gente for pensar em mentir dá trabalho, gente. Quem mente é pego na mentira, né? Então, são entrevistas... Tem que articular a mentira, né?
ele tem que articular, então acaba, né? Então existem algumas estratégias. Além disso, nós temos alguns testes também dentro da neuropsicologia que auxiliam a gente, né, a pensar nessa avaliação da simulação. Então, por exemplo, se a gente for pensar, né, em casos de simular sintomas depressivos, né, ele vai relatar aqueles sintomas, né? Mas existem alguns testes neuropsicológicos que a gente consegue verificar, né, qual que é essa dissociação que está acontecendo ou não, né? Então, para o técnico, existem algumas estratégias que a gente acaba utilizando, né? Não é só a análise do discurso, não, ok? Legal. Até porque essa questão da mentira, quando a gente pensa na perícia, ela tem um cunho. Mas quando a gente pensa, por exemplo, num acompanhamento, né, que é o que o preso vai receber ao longo do tempo que ele está encarcerado, essa mentira, ela tem uma razão e a gente trabalha, inclusive, ela. Entendeu? Então, por exemplo, num caso depressivo para ele, o cara acabou de chegar, ele fala, não, eu vou ficar... Ele vai estar realmente numa situação que ele vai estar mais ansioso, vai estar num estado mais deprimido. Aí depois ele aprende que, por exemplo, se ele está depressivo, ele vai ganhar remédio, e esse remédio serve como moeda de troca. E aí ele vai continuar mentindo a relação a isso, mas isso pode ser trabalhado, inclusive, nesse acompanhamento. Já que a gente vai estar trabalhando conceitos, comportamentos, tudo, por que não trabalhar também essa questão de barganha, de mentira? Então, tudo isso tem pesos diferentes dependendo da atuação do profissional. Isso também Dependendo do caso também, né, Beca? A gente nunca... A gente atende várias pessoas que cometeram crimes muito parecidos, que têm históricos muito parecidos, históricos de vida, mas que as dinâmicas são diferentes. Então, a gente for pensar nas diferenças individuais, né? Mesmo parecendo tudo, assim, ainda assim é diferente. Então, vai de caso a caso. E aí, aproveitando, respondendo o Lima, que olha, quando são pegos mentindo, continuam se fazendo de bobo ou aceitam que foram realmente pegos? Depende da situação, Lima. Já aconteceu, por exemplo, né, de uma pessoa se irritar comigo, quando, né, eu falei, olha, mas, né, você tinha falado tal coisa, a pessoa se irritou, não ficou agressiva pelo contexto, né, dentro de unidade prisional, sendo escoltada, mas ele demonstrou visivelmente a irritabilidade. Mas teve um caso, por exemplo, que é um dos casos que eu queria trazer para vocês na próxima live, de um psicopata que eu falei com ele, né? Eu confrontei a versão, ele foi pego na mentira e simplesmente, tipo assim, tô mentindo e continuou. Tipo assim, tá, eu tô mentindo e construiu uma outra ideia. Então, assim, não fez diferença nenhuma, né? Então, depende caso a caso, assim, né? E isso é uma das questões que a gente avalia também, né, dentro da psicopatia. Quando eles são pegos mentindo, né, simulando, pouco importa para eles. Eles mudam a versão quantas vezes for necessária, mesmo a gente indicando, né, as diferenças, e eles não estão nem aí. A questão, né, do não ter remorso, né, então é bem, bem visível, assim. Posso fazer uma pergunta final? Pode. Vocês falaram aí de todo esse acompanhamento que é feito durante o tempo, né, que o preso está ali encarcerado. E quando ele volta, né, ele sai do sistema prisional, ele volta para a sociedade. Teve uma pergunta que me fizeram, né, perguntando sobre se todos eles são acompanhados, no caso dos presos psiquiátricos, tá? Desculpa, tem que contextualizar, dos presos psiquiátricos. Se eles são acompanhados pelo pai PJ. E aí vocês podiam primeiro explicar o que é o pai PJ e depois falar se eles são acompanhados ou não. É utopia a gente pensar que haveria esse acompanhamento com todos.
Eu respondo bem. Eu adoro questão de sanidade mental. É sanidade mental e abuso sexual, gente. Eu até mordi a boca, porque eu sei que você quer falar dela. Gente, é louco e abusador. É dois casos que eu mais me impressiono no sistema. Assim, eu gosto de atender por questões de pesquisa também, tá, gente? Não vai imaginando que é, né, meu lado reverso, não. O Pai PJ, primeiro, o que é o Pai PJ, né? Ele é o programa de atenção integral ao paciente judiciário, né? Que seria, então, os portadores de sofrimento mental, mas também tem o acompanhamento para os menores infratores, né? Que não são necessariamente sofrem de adoecimento mental, né? Então, o Pai PJ acaba fazendo esse acompanhamento desses dois públicos, né? O que acontece, né? O programa PAI-PJ, ele é vinculado a um programa que chama Programa Novos Rumos da Execução Penal. E a ideia é o quê? Né? Fazer uma assessoria, né, judicial para esse público para garantia de direitos, né? Principalmente no contexto brasileiro, né, gente? Se a gente for pensar no Holocausto que nós tivemos em Barbacena, né? A questão do sofrimento mental, como isso tem grandes repercussões até hoje, né? As lutas antimanicomiais e tudo mais, né? Então, é um programa que visa essa questão, né? Do desinternamento desse público, porque o grande objetivo, né, da instituição é que essas pessoas, elas consigam, portadores de sofrimento mental, elas consigam viver na sociedade, né, independente do adoecimento mental, do adoecimento psíquico, né? Para que isso aconteça, eles precisam estar sendo acompanhados quando a gente pensa, né, no paciente judiciário, cometeu algum crime, né? Os que não são judiciários, gente, em paralelo, a gente tem os acompanhamentos deles que são feitos, por exemplo, pelos CERSANs, né, em Belo Horizonte e tal. Nas regiões interiores, né, do interior, isso é um pouco mais difícil de ser efetivamente feito. Mas aqui na região de Belo Horizonte, região metropolitana, acontece bem bacana. No caso, né, do paciente que cometeu um crime, é o Pai PJ no lugar do CERSAN. E aí, como que funciona esse programa, então, né? Ele vai acompanhar tanto o processo criminal, desde a instauração do processo, né? Então, assessoria jurídica, né? Quais são os recursos, primeira e segunda instância e tudo mais. Além do acompanhamento e assessoria jurídica, ele também vai fazer um acompanhamento, assessoria clínico-social, que é o quê? A garantia desses direitos fundamentais. Quais direitos são esses, né? Direito ao tratamento, direito à liberdade, né? Todos esses que nós temos também, que de alguma forma o paciente judiciário é um pouco restrito, né? Além disso, olha só, eles vão atuar, o PAI-PJ também atua com as redes assistenciais. Lembra lá quando eu falei com vocês que quando o sujeito comete um crime, né, ele é condenado a uma medida de segurança. E aí são feitas avaliações sucessivas para ver se ele cessou a periculosidade dele. Eu estou falando entre aspas porque é um termo, né, muito pejorativo, né? Uma das questões que a gente fala da cessação é se ele tem esse apoio externo, né? Às vezes não tem um apoio familiar, mas ele tem um apoio externo. Na maioria das vezes, o Pai PJ acaba fazendo essa interlocução, né? Então, ele não tem um familiar, mas existe, por exemplo, né, uma clínica, uma comunidade terapêutica que pode receber esse sujeito para que ele continue, né, sendo acompanhado e recebendo tratamento para que ele não cometa novo crime, por exemplo, né? E aí o crime, gente, pode ser qualquer tipo de crime, né? Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa, né, que eu atendi, que foi dano ao patrimônio, roubou um giroflex de uma viatura, né, e foi preso por isso e ficou anos. Então, assim, se a gente for pensar na garantia de direitos...
Sim. Se a gente for pensar na garantia de direitos, gente, é direito esse sujeito que cometeu, né, esse tipo de crime está, né, dentro de uma unidade prisional com outros que cometeram crimes muito mais graves, que, né, por exemplo, homicídios contra os familiares, né? Então, o PPJ, ele acaba fazendo essa interlocução também. Atualmente, o PPJ ele também tem uma equipe, né, de psiquiatras que eles também acabam fazendo os pareceres, né, quando o juiz solicita, né? E aí, né, se vai cessar, como que vai ser o acompanhamento, o tratamento e por aí vai, né? Então, o PPJ ele acaba fazendo toda essa articulação. E aí, só para finalizar respondendo, né, todos os presos, né, no caso de adoecimento mental são acompanhados pelo PPJ? Não. Né? Para ser acompanhado pelo PPJ, é necessário ter uma determinação do juiz da vara de execução penal. Então, se não existe essa determinação, né, do acompanhamento, aquele sujeito não vai ser acompanhado pelo PPJ. Né? Então, são casos bem específicos no qual os juízes estão, que solicitam. Ok? Entendi. A Marcela falou aqui que o cara que roubou o Giroflex, né? É bandido não, é moleque. É molecagem que ele fez. Gente, a história dele é muito legal, porque ele era doido com tudo de polícia, bombeiro, não sei o que. Aí quando ele viu, ficou louco, alucinado, foi lá e roubou. E aí era o mais engraçado que o discurso dele era assim, não, eu roubei, mas eu devolvi. E realmente, assim, né, não condiz, né, gente? Se a gente for pensar em ir para uma unidade prisional por conta disso, né? Principalmente porque ele não, né? Se você pensar pelo nível do crime, não pela gravidade do crime, mas pelo contexto do crime, né? Uma pessoa que Ele também. não for molecagem, você vê que uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal não iria fazer isso, né? Então, é mais justo que ele tenha um acompanhamento mais próximo, né? Em relação a outros tipos de crime. Uhum. Legal. Se vocês quiserem, eu continuo, gente. O que mais tem aqui é pergunta. Eu queria só para a gente encerrar mesmo, porque senão daqui a pouco a live, até o próprio Instagram derruba a gente. Tem que derrubar no meio da live, né? Essas questões, assim, alguém colocou mais para cima, deixa eu ver se eu acho aqui, não, cadê? Perdi a pergunta, subiu aqui e perdi. Mas essa questão dessas diferenciações, eu vou procurando aqui enquanto eu falo, dessas diferenciações, assim, das psicopatias, dos transtornos mentais, do preso comum, isso é importante a gente entender, até numa questão, por exemplo, de não legal da legislação, mas uma questão de trabalho dentro do sistema prisional. O cara que rouba um giroflex, ele não adianta ter o mesmo tipo de atuação e trabalho do que um psicopata, ou do que um serial, ou do que um estuprador. Então, quando a gente fala de pena, como é que fala? Da individualização da pena, lembrei o termo. Quando a gente fala da individualização da pena, é exatamente isso, da gente poder observar cada sujeito, não é só jogar tudo num balde e falar, é tudo bandido. Se a gente pensar assim, a gente perde essas nuances dessa individualização realmente da pena. E isso é que é mais importante. Não é um termo que a gente escuta muito, até como chacota, psicólogo é mãe de preso. Não é passar a mão na cabeça desse sujeito, mas é compreender que esse sujeito, ele tem um histórico de vida anterior à prisão, ele tem um histórico de vida durante a prisão e ele vai ter um histórico de vida quando ele sair. E é importante essa individualização,
não é minimizar o crime, não é minimizar o sofrimento que ele causou na vítima, não é minimizar nada disso. Mas é entender que por trás disso tudo, por trás dos crimes, por trás do sofrimento, por trás de tudo, existe um ser humano ali. E o que é mais difícil, eu estava até, era uma das suas perguntas, assim, né? Como é que a gente olha para aquele sujeito, não toma partida. É aí que a gente não toma partido. Porque se você pensa naquele sujeito pelo crime dele, aí é difícil você não se colocar no lugar do outro, porque, né, nós temos essa capacidade, né? Se o sujeito, se a gente vê um caso de um cara que estuprou a filha, a gente vai se colocar no lugar da vítima, no lugar do que sofreu o abuso. Mas se a gente não se colocar no lugar do criminoso, mas a gente entender que naquele lugar existe um ser humano, aí a gente consegue pensar que existem formas de tratativas para que esse sujeito, algum dia, ele tenha a possibilidade de escolher fazer diferente. Então, quer dizer que a gente vai conseguir melhorar e diminuir o índice de reinserção. Mas a gente consegue. Eu tenho um caso que é um caso que me marca muito, eu sempre falo dele, toda vez que eu posso, que é um sujeito que eu atendi, que era um senhor, e que quando eu pedi para ele assinar a minha folha de atendimento, eu falei, olha, assina aqui para mim, por favor. Ele caiu aos prantos, eu acho que todas as lives eu falo desse cara. Ele começou a chorar aos prantos, porque ele já era mais velho e ele nunca tinha escutado um por favor na vida. Então, por pior que tenha sido o crime dele, ele era um ser humano que nunca ouviu um por favor. Então, quando a gente resgata um pouco dessa dignidade daquele sujeito que está ali cumprindo uma pena, que está ali, que fez um crime, que cometeu um crime, mas que está ali também como ser humano. E aí é que você não consegue não tomar partido. É tentar enxergar o outro para além do crime dele. E aí eu acho que tem muito a ver, de novo, puxando um pouco para rótulos, é isso. É a gente olhar o outro não pela rotulação que ele tem, né? Não é o papel que ele desenvolve. O rótulo, né? Ele tá desempenhando um papel de crime ali. Mas é olhar para ele nos outros contextos dele. Existe ali o que é pai de alguém, que é filho de alguém, que tem um vínculo com alguém. E aí ver esse ser humano que é a chave da questão. Eu acho que é aí que a gente consegue ter, como a Pri falou, ter um pouco de fé na humanidade. Eu acho que o nosso papel enquanto psicólogos é exatamente esse. O nosso papel enquanto rótulos também é esse. Tentar ver o outro através desse rótulo que ele tenha, mas que existem vários outros papéis através desse sujeito. E isso é uma questão que tem que fazer, né? Essa imparcialidade, esse distanciamento, porque senão a gente não vai conseguir realmente, né, fazer o trabalho, né? Se eu me solidarizo demais ou com a vítima ou com aquele sujeito, né, eu me perco ali nesse emaranhado de questão e aí eu não consigo fazer, né? Principalmente a questão da avaliação, né? Se eu preciso investigar, eu preciso ter um distanciamento, né? Então, é um olhar diferenciado mesmo. Eu queria dizer que o trabalho de vocês é diferenciado, é um trabalho incrível. Eu sou fã número 1, incondicional. E agradeço assim, demais pelo convite, para ter participado da live, para trazer as perguntas. Estou aí à disposição para as próximas, que forem com participações, porque eu ainda tenho muitas perguntas, fora do contexto da psicopatia, com outros contextos. Porque assim, eram as minhas perguntas, mais as das pessoas que eu fui coletando e todo mundo focou nisso. Você, querendo ou não, é a maior curiosidade, né, de todo mundo, não tem como.
Mas tem várias outras perguntas que não se resumem a isso. A gente pode marcar, ou eu mando para vocês, vocês fazem outra live também respondendo. Vocês podiam fazer uma live também só com casos reais, dicas de filmes, livros. A Rebeca falou comigo que tinha uma dica de livro, Rebeca. Sim, tem 2 livros. Tem um livro que chama Psicopatas do Cotidiano. Depois eu vou botar lá no Stories, aí eu boto a capa dele. E tem um outro que eu já até falei ele aqui no Instagram, que ele é Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. São 2 livros muito interessantes que são de uma linguagem bem fácil e que explicam, assim, vários casos. Inclusive, o Psicopata do Cotidiano, ele mostra vários casos e, assim, como você consegue perceber alguns traços, você fala assim, nossa, como eu não pensei nisso antes? Tem um também, Coloca lá no Stories. sardinha. Vou puxar sardinha para a área acadêmica. Tem um também que é muito legal, que ele é inclusive o que, né, fala sobre os instrumentos que são utilizados para avaliação da sintomatologia da psicopatia, que é o Sem Consciência. É uma linguagem muito legal também do Harry, e aí é bem legal, assim, complementando aí. Mas a gente tem vários outros sobre psicopatia, mas esses são O interessantes. nome do livro já é super interessante, né? Sem consciência. Sim, ele é bem legal. Mas depois eu vou Depois eu vou colocar. fazer minha listinha de séries e filmes para vocês compartilharem lá na Rótulos também. Isso. Eu tenho várias séries, gente. Os meus alunos, agora alguns já saíram, mas os meus alunos, eu adorava fazer série comentada, principalmente desses casos assim. Nossa, gente, é muito legal. Tem muitas séries para poder falar para vocês. Topo fazer live de séries comentadas também. A minha visão de quem não entende de psicologia criminal e a visão de vocês. Vamos voltar com as lives. Agora, a gente estava fazendo as lives dos nossos Instagrams, agora a gente vai começar no Instagram da Rótulos mesmo. Legal. A gente podia tirar um print da tela para a gente pôr aí depois, para quem quiser compartilhar, que participou. O que vocês acham? Vamos lá. Aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Muito bom. Aí, ó, a Pri já está aparecendo o print dela, eu topo. Legal. Depois a gente monta um grupo, uma comunidade, só sobre isso aí vai ser legal. Isso mesmo. Minha vida se resume a assistir documentários e séries de casos reais, de criminosos. Eu amo, gente. Tenho fixação, assim mesmo. Não sou uma pessoa psicopata, viu? Fica a dica aí. Gabi, eu também tenho a mesma fixação. Eu adoro assistir essas coisas. Adoro. Ler. Faço maratona. Eu faço maratona dessas coisas também. Eu gosto de atender esses casos. E, ó, o pessoal tá pedindo grupo do Telegram aí, ó. Live sobre séries comentadas. Vai rolar. Vamos. Ó, é só o seguinte, é só começar a seguir a gente para saber tudo que vai acontecer, então, nos próximos casos aí. Isso aí. Eu sou publicitária, né, gente? Comunicóloga. Se quiser conversar, é comigo mesmo. Se tiver falar, tô aqui. Gabi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom. Eu acho que enriquece muito quando vem alguém de fora do contexto, porque aí trazem perguntas e dúvidas que são pertinentes a várias pessoas, né? As suas perguntas, várias pessoas trouxeram também. E eu acho que as pessoas têm muito preconceito com psicólogo. E, então, essa relação de perguntar e de interagir, isso é muito bom até para as pessoas também entenderem mais o contexto que a gente trabalha. Você sabe, né? Quando a gente encontra com amigos, todo mundo quer saber um pouco do trabalho, porque é uma coisa que traz muita curiosidade. Então, é legal. E esse canal de comunicação que a gente tem é justamente para isso, para a gente poder conversar, para a gente poder tirar dúvidas, para
para quebrar paradigmas, né? Então, Sim. foi muito bom. Além da companhia, o tanto que você agregou para essa live. Obrigada. Fiquei feliz com o convite, de verdade. Participarei ativamente das próximas lives, seja aqui, igual agora, ou pelo chat, e vou estar aí acompanhando sempre. Ai, que bom. Gostei muito de você com a gente, Gabi. Obrigada por ter aceitado o convite. Gostei, inclusive, de te conhecer pessoalmente. Pois é, aqui ó, tô, ó, o planner tá aqui, ó. Publicidade, ó, tô usando. Muito bom. Muito Que bom obrigada. que Obrigada, gente. Bom, eu vou encerrar então. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que ficou até agora, todo mundo que mandou as perguntas. Quem quiser pode mandar no direct, que a gente vai sempre responder. Gente, obrigada. Beijo. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, É. tchau. Tchau.